Então, pessoal, hoje a gente vai discutir uma coisa razoavelmente controversa, né? Por que que os ateus sempre parecem vencer os debates com os apologistas, as pessoas que defendem a existência de Deus e os ateus que defendem a não existência? Eu não vou dizer, é óbvio que quando a pessoa entra acreditando em Deus, a chance de um ateu provar para ela que não existe é zero. Assim como o contrário também. Uma pessoa, um ateu convicto, etc., quando entra num debate, a chance dele ser convencido de que Deus existe é também zero. Normalmente, quando você faz uns debates desses, são debates muito fortes, aqui no Brasil são raros, mas no exterior são muito fortes, que vai 10%, 15% das pessoas que têm alguma dúvida, que gostaria de ouvir uma ideia diferente, para poder ver se acredita, se não acredita, se deixa de acreditar, etc. Mas na prática, mudar de opinião, ninguém muda. Mas por que que dá tanto a impressão, isso é uma impressão, eu escrevi um livro, o Tudo é Impossível, Portanto Deus Existe, para mostrar para ateus convictos, como Richard Dawkins, Sam Harris, inclusive o livro acabou de ser lançado em 31 de julho, em inglês, Eu vou fazer um esforço para ver se chega até eles, esses ateus famosos. O objetivo é mostrar para eles, usar uma argumentação que possa tocar o coração e as mentes deles para eles entenderem. Mas por que eu mesmo acredito? Eu leio, vejo vi, sei lá, centenas de horas de debates entre Jordan Peterson, Deepak Chopra, Sam Harris, William Lane Craig, todos esses caras. Por que dá tanta impressão de que os ateus deitam e rolam? Eu sou da área de engenharia, então tem muita impressão de que eles deitam e rolam nessa questão da lógica, da colocação, da argumentação, apesar de enfrentar gente brilhante. Me acompanha que a gente vai discutir isso. Bom, gente, são dois pontos essencialmente, tá? O primeiro ponto é o seguinte: os ateus, eles são todos eles da área de ciências, Muitos da área de hard science, muitos da área de psicologia, da área de biologia, de genética, evolucionismo, etc. Então eles são todos cientistas, eles são muito doutrinados, muito capazes e muito competentes na questão do empiricismo, na capacidade de demonstrar as coisas de forma empírica e na capacidade de demonstrar as coisas de forma lógica. Então esses caras estão muito preparados e eles não querem fugir disso. Imagina o seguinte, é como se nós tivéssemos dois timaços. Vão entrar dois timaços para jogar. Mas não é Real Madrid e Barcelona. É o time de basquete americano contra a seleção brasileira de futebol. Dois timaços, ninguém tem dúvida. O problema é que o time brasileiro de futebol ele vai querer jogar futebol. O time de basquete vai querer jogar basquete. Então, o que vai acontecer, e é o que acontece, é que os ateus acabam, de uma certa maneira, sempre trazendo os apologistas para o tipo de jogo deles. E é uma coisa que os apologistas fazem de forma voluntária. Eles não sentem isso, eles não sentem que a argumentação necessária para provar que Deus existe não pode ser cartesiana, não pode ser mecanicista, não pode ser causal e nem deveria, porque a causalidade não é uma propriedade da natureza. Quem estudou física moderna sabe que as coisas não são assim. A causalidade é uma proposta de análise de fenômeno. Mas todas as vezes, a lógica formal, existe uma discussão enorme entre matemáticos, se a matemática representa a natureza ou se a matemática é uma invenção do homem, por que ela funciona tão bem para explicar os fenômenos naturais. É a questão da causalidade, não tem essa ordem causal, as coisas surgiram de forma simultânea. Ele surgiu para isso, é óbvio que ela teria essa capacidade. Mas os ateus eles sempre levam os apologistas para o campo deles. E esse campo não é o campo certo para você jogar para provar que Deus existe. Então, quando você ouve o argumento cosmológico, que é um argumento silogístico, não é um argumento lógico, quando você ouve o argumento da onipotência, da incapacidade de um ser onipotente, quando você ouve o argumento do design inteligente ou da complexidade irredutível e tal, você está, de certa forma, prestando, é como se você fosse um time de basquete americano, craque, muito craque, jogando futebol. Você vai fazer um bonito, porque vocês são atletas, são fortes, são altos e tal, e não vão tomar talvez uma sulapada, vão perder de 5, 6-0, mas vão fazer um bonito, fazer um jogo e tal, mas não vão conseguir vencer, porque o jogo não é o jogo de vocês, Esse é o problema, o primeiro problema, que os ateus levam sempre para o lado deles, e é um lado que, infelizmente, os apologistas não conseguem fugir, e a gente viu isso num exemplo num outro vídeo que eu fiz.
E o próprio São Tomás de Aquino submeteu Deus à lógica. Ele disse que Deus pode fazer tudo desde que esteja dentro da lógica, o que é absurdo do ponto de vista da lógica do Deus Almighty, né? Do Deus Todo-Poderoso. Completamente absurdo. Descartes não aceitou isso. Descartes falou que não, Deus não se submete a lógica nenhuma. E Descartes é o Descartes, né? Estamos falando de mecanicismo, cartesianismo, como é que eles atrapalharam. Isso são uns 5, 6 capítulos do livro, como é que a gente construiu o Deus racional. E o próprio mecanicismo e cartesianismo destruíram o Deus racional, tá? E esse próprio Descartes falou, não, Deus pode tudo. Esse é o primeiro ponto. A gente joga sempre, quer dizer, os apologistas jogam sempre no campo dos ateus. O outro ponto, e esse é um ponto delicado, é um ponto que, isso que me fez escrever, de fato, o livro, né? Quando você tenta jogar o seu basquete, quando você está o timaço de basquete, falou, tá, você já jogou bastante futebol, tô perdendo aqui de 5-0, agora vamos trocar o jogo. Vamos jogar o jogo de basquete. Aí você vai começar a tentar falar de uma lógica não linear, de uma inteligência não linear, você vai tentar falar de um Deus não causal, você vai tentar falar de um Deus realmente o Todo-Poderoso, quais são as possibilidades para a gente definir um Deus Todo-Poderoso, quais são as possibilidades para a gente definir de fato um Deus, aí o cara não aceita jogar. Aí ele fala, não, você não vai ficar discutindo um Deus, você não vai criar um Deus aqui para mim. Você tem que defender o Deus abraâmico. Você é obrigado a defender o Deus daquela crentezinha mais simples que acha que o Deus está mandando praga para a vizinha dela que faz barulho. Entendeu? Que tem um namorado que ela está com inveja. Os caras, o Jordan Peterson costuma falar isso, né? A impressão que eu tenho às vezes é que os ateus, ele diz isso, que os ateus querem sempre discutir um Deus que faz sentido para uma criança de 13 anos. É óbvio que ele não está menosprezando a crença das pessoas. O que ele está dizendo é que o cara prefere enfrentar um Deus fácil, um Deus imperfeito, um Deus que precisa ser racional, mas não consegue ser racional. Então, o meu objetivo no livro foi escrever, mostrar para eles que a ideia do Deus Todo-Poderoso, God Almighty, o que pode de fato tudo, sabe tudo, está em todos os lugares, é totalmente compatível com a ideia dessa crente que achava que Deus mandava praga para a vizinha que está com o namorado, ela está com inveja da vizinha. É o mesmo cara. Essa senhora, ela tem instrumentos limitados para debater esse Deus, para poder ter um relacionamento com ele, mas ela invariavelmente vai considerá-lo um Deus todo-poderoso. Ela não fala as coisas que os ateus entendem como tolice, por exemplo, foi a vontade de Deus, não fala isso. Isso é reconhecer que ele é todo-poderoso, mesmo fazendo uma coisa que você considera imoral, irracional, injusta. E ela aceita isso. Então, a minha construção no livro, para que o cara consiga entender e para que ateus consigam entender por que cientistas, por que pessoas muito preparadas rezam, né? Eu tentei mostrar como é que essa narrativa faz sentido dentro de uma filosofia da ciência moderna, do século XXI. Mas para isso você precisa entender que o próprio cientista do século, o cientista que usa a filosofia da ciência do século XVIII, XIX, XX, do início do século XX, como Richard Dawkins, como Sam Harris, como Daniel Dennett, como falecido Christopher Hitchens, o cara que usa essa lógica científica do século XIX, do século XX, mesmo esse cara também tem crenças não justificáveis, que não são em Deus, mas são em outras coisas. Eu tento mostrar para eles que dentro das possibilidades de existência de fato, é muito fácil compreender que Deus existe. Porém, para isso você precisa, primeiro, entender por que você é racional. Segundo, por que você é racional dessa forma. Por que você é racional matematicamente. Por que você é racional economicamente. Por que a sua racionalidade primeiro surgiu para dar troco. Não é para dar troco, é para sistema de trocas. Depois, você vai entender por que toda filosofia ocidental, não oriental, toda filosofia ocidental é a filosofia do self, não é? Do que é e do que não é. Sou eu, o não eu. É o mundo, o não mundo. É a cadeira que está aqui no mundo material, a cadeira que está no mundo ideal. Por que essa filosofia ocidental é absolutamente incompatível com o darwinismo, absolutamente incompatível com a filosofia do século XXI, que ainda é pouquíssimo conhecida, mas quem lê os livros do Heisenberg, do David Bohm, etc., conhece, Carlo Rovelli, vários conhecem razoavelmente bem. Passando por isso, a gente consegue mostrar, olha, o que você entende como determinismo não é diferente do
que a gente entende como livre-arbítrio ou acaso. Não é diferente. O que você entende como evolucionismo não é diferente do que as pessoas entendem como design inteligente. Mas faz sentido? Não faz sentido nenhum isso que você está falando. Faz. Para fazer sentido, você precisa abandonar a ideia de que o modelo de percepção do mundo causal, newtoniano, cartesiano, reducionista, que entende que existe uma coisa separada da outra de fato. Se você conseguir entender isso, você vai entender claramente que as pessoas estão falando das mesmas coisas, somente utilizando narrativas diferentes. O problema é que quando você faz isso num debate, o ateu não aceita debater. Todos, os mais preparados fazem deboche de você, dizendo que você está trazendo, não, você está trazendo ideias de física quântica colocadas de forma deslocada da realidade, você está utilizando feitiçaria intelectual, etc. Por isso que foi necessário escrever 400 páginas para mostrar para eles que a racionalidade deles não tem respaldo a racionalidade deles para pragmatismo, para fazer coisas brilhantes, que são brilhantes, todos eles são brilhantes, tem muita utilidade. Mas para gerar informação a respeito de algo tão misterioso como a realidade das coisas, não é como Deus, não, como a realidade das coisas, essa racionalidade é pobre. Então, esses dois pontos são pontos que eu gostaria de ver tratados em algum momento no futuro, nesses interessantes debates entre ateus e apologistas, que eu não tenho visto. O que eu tenho visto é dois timaços jogando, um time de ateus jogando futebol, um time de apologistas jogando basquete, e na hora que é para jogar futebol, tá todo mundo jogando, e os ateus goleando. Na hora que ele fala, não, agora vamos trabalhar Deus do ponto de vista não do Deus abraâmico pessoal, vamos trabalhar o Deus Almighty, todo-poderoso. Não, esse não quero. Esse não quero, e não faz sentido trabalhar isso, porque o que importa, você tem que provar que existe o Deus Abraão. Você tem que provar que Deus é uma pessoa sentada de barba branca. Assim, não vai, né?